Boa tarde, muito bem-vindos ao nosso stand da BIMED. Nós vamos dar início a uma atividade que nós programamos para hoje, no âmbito da cooperação entre a BIMED e a Embrapi, inicialmente programado para acontecer na nossa arena, né, no fim da feira, mas optamos por trazer esse evento para cá, essa atividade para cá, para tornar mais interativa, para ter essa proximidade que a gente tanto esperou por ela. Ao longo da apresentação, nós teremos hoje 4 empresas associadas à BIMED, apresentando iniciativas relacionadas à pesquisa, desenvolvimento e inovação. Amanhã teremos unidades Embrapis, ICTs, instituições de ciência e tecnologia, apresentando suas capacidades, projetos que já realizaram no nosso segmento de equipamentos e dispositivos médicos. E esperamos que, a partir, né, dessa cooperação que foi firmada com a Embrapi, nós possamos alavancar as possibilidades para que as nossas empresas associadas realizem pesquisa, desenvolvimento e inovação aqui no Brasil. Eu vou passar a palavra agora para o Fábio Cavalcante, que é o diretor da área de saúde lá da Embrapi, para fazer suas considerações. Eu sou Felipe Carvalho, sou gerente da BIMED lá em Brasília e estou aqui à frente dessa atividade com o Fábio. Por favor, Fábio. Boa tarde, pessoal. Boa noite. Eu sou Fábio Cavalcante, da Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial. A gente, como o Felipe comentou, a gente tem uma cooperação formal, né? A Embrapi, ela apoia projetos inovadores que têm um desenvolvimento tecnológico, desde ali da pesquisa até entrar no mercado. Então, com essa cooperação, a gente vai conseguir fazer muitos negócios, a gente credencia unidades de ciência e tecnologia, universidades federais, institutos federais, para que elas atuem como unidade Embrapi, que carreguem o nosso nome para atender demandas do mercado. Tá? E tudo isso no tempo do empresário. Então, é fluxo contínuo. A empresa que tem um desafio e que quer desenvolver uma tecnologia em parceria com uma ICT, ela não precisa esperar edital, não tem que preencher formulário, é um modelo super ágil, rápido, flexível. E momentos como esse são muito importantes para que a gente consiga apresentar empresas, boas empresas que têm excelentes projetos e grandes desafios tecnológicos para unidades Embrapi, para ICTs de ponta, para que elas possam começar a conversar ali e fechar parceria e contratar projetos. Eu gostaria de convidar vocês também para amanhã às 18 horas, aqui nesse mesmo stand, a gente vai ter, eu diria que um evento inverso desse, a gente vai colocar algumas unidades Embrapi, algumas ICTs, Instituto de Ciência e Tecnologia, para falar um pouco para as empresas sobre a expertise que elas têm, o que elas podem oferecer em termos de desenvolvimento tecnológico e fazer negócio. Então, estão todos convidados a participar amanhã também. Vamos ter 3 grandes ICTs que contratam, deixa eu afastar daqui, que contratam muitos projetos, ICTs de ponta, que têm laboratórios, pesquisadores super capacitados e que já têm muita experiência em trabalhar com o setor privado. Tá? Então, em atender empresas e fazer inovação de fato. Então, agradeço, Felipe, mais uma oportunidade, né? A gente está desenvolvendo várias atividades em parceria aqui na feira, e então amanhã a gente finaliza às 18 horas com esse pitch de algumas unidades Embrapi. Vamos lá, obrigado. Nunca é demais, né, Fábio? Repisar as possibilidades que a Embrapi apresenta, as linhas de fomento, os recursos disponíveis para que as nossas empresas possam beneficiar, né, dessas oportunidades. Então, para dar início às nossas atividades, abrindo os trabalhos, vou chamar a Márcia Alves, que é diretora de Public Affairs Latam da Edwards, para fazer a apresentação. Por favor, Márcia. Bem-vinda e muito obrigado. Obrigada, pessoal. Obrigada, Felipe. Obrigada a BIMED também, né, por estar proporcionando esse momento para a gente, para falar de inovação. E nós que somos indústrias, representantes da indústria, que grande também investimos, né, que muito investimos em inovação. Então, eu trouxe um trabalho, acho que a ideia aqui é compartilhar um pouquinho como é que a gente pode contribuir para esse avanço da inovação, né, como é que a inteligência artificial pode ajudar, né, nessa nova era aí da revolução industrial a melhorar, né, estamos no mercado de saúde, como é que todas essas atividades de machine learning, a inteligência artificial, isso pode impactar na nossa saúde, na saúde dos pacientes e também a melhorar a eficácia dos sistemas de saúde. Então, assim, muito rapidamente, né, acho que só para dar já uma ideiazinha, antigamente a gente saía de casa, a gente olhava para o céu, via se tinha muitas nuvens, poucas nuvens, para decidir se você ia sair de casaco ou de guarda-chuva, né? Então, você tinha um grande risco de levar o casaco e o guarda-chuva à toa.
Hoje em dia isso está bem mais fácil, está evoluindo cada vez mais, se tem cada vez mais certeza sobre o tempo que vai fazer, a temperatura que vai fazer daqui a 1 minuto, né, porque são dados que são atualizados o tempo todo, dinâmico. Então, como é que o dado está impactando, né, nessa velocidade do desenvolvimento de novas tecnologias, né? E aí um pouquinho só para ilustrar, né, como é que a inovação vem chegando desde a primeira Revolução Industrial, que a gente teve lá no início do século XVIII, de 1760, mais ou menos. A gente passou pela segunda Revolução Industrial, né, já veio mais o desenvolvimento da indústria e o uso da eletricidade. A terceira Revolução Industrial, né, com a era da computação, e hoje a quarta Revolução Industrial, que é realmente a internet das coisas, né, os big data, a inteligência artificial, e como é que isso tem mudado a nossa vida. E como é que isso pode mudar a nossa vida também no sentido de melhorar, né, a saúde, porque nós somos um mercado que provê saúde, né, para o nosso sistema, para os nossos pacientes. Essas inovações, cada vez mais, elas se tornam menos invasivas, com dados mais acurados. Você tem tecnologias que são a comando de voz, então isso tem facilitado não só os especialistas a cuidar melhor dos seus pacientes, às vezes remotamente, e também ajudar os pacientes a terem melhor desfechos nos seus tratamentos. Então, o que a gente vai falar aqui, eu estou falando um pouco rápido porque a gente tem 10 minutos. Como é que a gente pode usar essa inteligência de dados, né, essa inovação e o uso de técnicas de machine learning para melhorar um paciente que está sob procedimento cirúrgico. Então, aqui eu vou falar um pouquinho da mudança de paradigma no monitoramento hemodinâmico avançado. O que se sabe? Existem muitas cirurgias de alto riscos realizadas. A gente fez uma busca, a gente encontrou cerca de 1.700.000 cirurgias de altos riscos sendo realizadas na América Latina. Ao mesmo tempo, tem um estudo que mostrou que o risco de um paciente que está sob cirurgia de alto risco ter um desfecho de morte é cerca de 20%, ou seja, isso tem um risco muito alto. E também se sabe pela literatura que a morte pós-operatória ela é um fator que se coloca como terceiro lugar nas principais causas ou fatores de complicação de morte nas cirurgias de alto risco. Então, aliado a isso, como é que a gente pode pensar em melhorar esse paciente que está sob cirurgia de alto risco para que ele não tenha os piores desfechos, seja ele de morbidade e até mortalidade? A gente começou a observar que a hipotensão é um fator é um indicador importante para prever se o paciente vai ter um desfecho pior ou melhor dentro de um cenário de cirurgia. E a gente observa que quanto mais exposto o paciente fica a eventos de hipotensão, maiores riscos ele tem de desenvolver complicações renais e cardíacas. Então, a gente vê cada linha aqui representa um limite de tempo. Então, 1 minuto, 3 minutos, 5 minutos, 10 minutos, e a gente vê que quanto mais tempo ele fica em exposição à hipotensão, ele vai ter maiores riscos de complicações renais e cardíacas. Tomando do princípio que o parâmetro de um nível de pressão normal seja 65 miligramas por mercúrio. Então, esse aí já é uma primeira observação que se teve. A partir daí, o que a gente vê também? Essas complicações, elas são custosas, né? Vou até já deixar aqui, porque quando a gente fala de eficiência de saúde, a gente quer que todo o sistema funcione de uma maneira melhor para o paciente e também que os recursos sejam melhores utilizados. Então, as complicações, elas são custosas, né? Porque o paciente ele acaba ficando, em média, mais 6 dias hospitalizados. Isso gera despesa de uso de profissionais, de equipamentos. Existem estudos que já referem o custo, né, desse length of stay, desse cuidado adicional que o paciente tem devido ao tratamento das complicações. Então, a gente tem alguns estudos na Europa e o impacto na qualidade de vida do paciente. Então, essas complicações afetam custos de saúde e também paciente, impacta a qualidade de vida de paciente e até mortalidade. E aí, o que foi pensado em se fazer? A gente precisa começar a pensar numa metodologia de prever os eventos de hipotensão.
para que o paciente não fique exposto por tanto tempo, tendo tantos picos de hipotensão, para que a gente evite os piores desfechos, que são custos e saúde. E aí, pensou-se nesse software, né, de predição de hipotensão, onde a ideia é o médico especialista, ele tendo uma medida que diga para ele que o paciente vai entrar em hipotensão em 15 minutos, 10 minutos, ele possa atuar de maneira antecipada para melhor manejar esse paciente e evitar essas complicações. Então, como é que foi feita essa técnica de machine learning? A gente sabe que as nossas ondas arteriais, né, elas vêm repletas de indicadores, né, através desses vários indicadores a gente consegue mensurar o estado vital, a saúde vital do paciente. E aí a gente começou a observar, a gente começou a rodar técnicas de machine learning para tentar descobrir qual era a melhor combinação de fatores que pode impactar nessa previsibilidade de hipotensão. Então, em cerca de 2.600 milhões e 600 mil combinações, a gente chegou num conjunto de 23 combinações de fatores e de indicadores capturados das ondas, que são fatores que nos ajudam a predizer se o paciente entra ou não em complicação, em hipotensão. Esse foi um modelo que foi publicado, no final vou mostrar para vocês a publicação. Esse modelo foi construído com uma base de dados de 1.334 pacientes. Então, o que a gente viu nesses testes, né, nesse treinamento dessa máquina? Que a gente encontrou mais de 59 mil eventos de hipotensão, mais de 144 mil eventos de não hipotensão, né? Não encontramos hipotensão. E aqui nessa grande base de dados, a gente conseguiu capturar 546 minutos de ondas, né, de pressão com histórico de pacientes. E a partir daqui, a gente começa a cruzar com os 23 indicadores para tentar avaliar se um paciente, em momento cirúrgico, ele está sob risco de desenvolver hipotensão. E o que isso mostra, né? O cenário normal o paciente está em cirurgia nesse tempo, né? E depois de tantas horas, né, de cirurgia, ele começa a diminuir a sua pressão. A linha vermelha é o threshold, né, os 65 miligramas de mercúrio. Então, depois de horas, num cenário normal, o paciente começa a sofrer hipotensão e o especialista, o médico, ele vai atuar quando isso aqui é identificado. Dispondo de modelos de predição, a gente consegue antecipar em cerca de 15 minutos, né, nesse caso, que o paciente vai entrar em hipotensão daqui a pouco. Então, o médico ele consegue atuar de uma forma antecipada no melhor manejo desse paciente. Isso tudo, claro, a partir de todo o aprendizado que teve na técnica de machine learning, situação daquele paciente, e aquele paciente a gente consegue ver que existe esse risco de entrar em hipotensão daqui a tantos minutos. Tá? Aqui no caso é 15, mas pode ser 15, pode ser 10, pode ser 5. Né? Quanto mais antecipado, melhor, que dá tempo do médico agir. Então, isso aqui foi só para mostrar um pouquinho como é que a gente consegue usar dados, inteligência artificial e técnicas de machine learning para melhorar o desfecho do paciente. Esse foi o estudo, né, que publicou o algoritmo. Tá? E o mais importante, eu acho que é voltar para aquele ponto de toda a tecnologia e inovação que a gente traz, o foco principal realmente é o paciente. Mas se a gente alia o benefício que você traz para o paciente também, com benefício para todo o sistema de saúde, é a melhor resposta, né, que a gente pode ter. Então, acho que todos esses modelos preditivos, aqui no caso da hipotensão, mas quaisquer outros, que você possa prever e evitar, né, complicações e maus desfechos para pacientes, e também ajudar o sistema de saúde a trabalhar de forma mais eficaz, mais eficiente, é bem-vindo. Tá?
Era isso um pouquinho que eu queria trazer para vocês, né? A técnica de Machine Learning para prever eventos de hipotensão, prever complicações, evitar gastos, né? E era isso. Muito obrigado, Márcia. Obrigada, Excelente. gente. Bom, de bate-pronto, eu vou passar para a nossa próxima expositora. Vou convidar a Bruna Kuttrup. Ela é gerente de inovação e soluções digitais da Johnson & Johnson Medical Devices. Por gente. Vou fazer minha apresentação sentada e sem PowerPoint. Bom, obrigada, Abimed, pelo convite. Prazer estar aqui representando a Johnson & Johnson MedTech. Agora uma novidade aí, a gente mudou o nosso nome, não é mais Johnson & Johnson Medical Devices, é Johnson & Johnson MedTech. E eu vou contar aqui um pouquinho para vocês um pouco do nosso posicionamento, o que a gente tem feito aí em soluções digitais, que vai de encontro a esse nosso novo nome. Como ele disse, eu sou a Bruna, eu lidero a área de soluções estratégicas e inovação da Medical Brasil. É uma estrutura hoje liderada pelo Fabrício Campoli na América Latina, que se chama Healthcare Transformation. A Johnson entendeu que, isso, a América Latina globalmente entendeu que a gente desenvolveu uma área, recursos, né, pessoas, um setor, para contribuir para o setor de saúde de uma forma sustentável, de uma forma inovadora, fazia sentido. Então, essa área ela veio para isso. E aí, hoje, quando a gente fala de soluções, tudo que a gente tem falado aí de soluções de valor para o mercado, tem a questão de tecnologia, a gente não fala hoje mais de solução sem ter tecnologia embarcada. E a Johnson, né, a gente pensa, além dos produtos aí de alta qualidade, de alta tecnologia, quando a gente fala de tecnologia, ela vai muito além disso, né? E aí, hoje, essa área, né, que a gente chama que tem esse braço de inovação, a gente tem criado parcerias sólidas com startups de saúde, com o ecossistema de startups. A gente tem uma parceria bacana com o Distrito, que é um grande hub de inovação, para nos ajudar a criar essas soluções de valor e endereçar as principais necessidades do mercado, essas principais necessidades da saúde, né, do paciente, do provedor de saúde, dos hospitais e assim por diante. Então, hoje eu queria contar para vocês um pouco de uma solução que a gente co-criou com uma startup brasileira, que é uma solução de digitalização da jornada de cuidado do paciente. Hoje a gente já tem esse projeto rodando em 2 grandes hospitais em São Paulo, para a especialidade de coloretal e para a especialidade de eletrofisiologia, que são 2 especialidades foco para Johnson & Johnson. E o interessante foi, de fato, ouvir a necessidade do hospital, e junto com essa startup a gente co-criar algo totalmente inovador que fizesse sentido para o paciente, tá? Então, essa solução é um software que faz uso de inteligência artificial para interagir com o paciente e aproximar a relação médico-instituição e paciente em toda a jornada de cuidado. Então, quando a gente fala, por exemplo, desse exemplo de colo retal, a gente fez todo um desenho do protocolo clínico, colocou isso em algoritmo, a gente parametrizou dentro da ferramenta, do software, para que ele pudesse interagir de forma dinâmica com o paciente. O legal dessa plataforma é que ela faz uso de linguagem natural, então você aprimora aí o engajamento do paciente, para que você tenha, de fato, um acompanhamento pré, intra e pós-cirúrgico, pensando aí nos melhores desfechos clínicos e fazendo com que o paciente se sinta cada vez mais dono do seu cuidado da saúde. A gente começou a pilotar ano passado, a gente já está aí com bons resultados, e o foco, e vai muito de encontro com a sua apresentação, o foco é sempre o melhor desfecho clínico para o paciente. Então, como que a gente pode prover uma solução, e aí quando a gente fala de solução digital, que traz muito essa questão de eficiência e de acesso, né, ampliar o acesso também ao paciente, e como que de fato isso vai colocar o paciente no centro e trazer melhores desfechos clínicos. Então, assim, é mais para contar que isso é uma tendência. A gente, como Johnson, como grande indústria, tem investido nisso, tem investido nessas parcerias. É a primeira de muitas, né? A gente já tem hoje 5 startups parceiras da Johnson & Johnson. Isso para a gente também foi um grande choque de realidade, de mostrar aí que grandes indústrias
podem fazer parceria com o ecossistema de startups, né? E startups, quando a gente pensa no modelo de negócio que é bem particular, né? Que endereça ali uma pequena necessidade, que tem a questão de tecnologia. E hoje a gente entende que esse é um modelo aí, de fato, para contribuir para o sistema de saúde. Pensando nessa visão aí de Open Innovation, de como que a gente inova no modelo aberto, trazendo aí vários atores para endereçar essas soluções. E era isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Obrigada, fico à disposição depois se vocês quiserem conversar mais. Mas obrigada pelo convite. Nós que agradecemos. Obrigado pela contribuição. Agora nós vamos receber a doutora Martina de Oliveira, pneumologista, responsável pela telepneumologia do Hospital das Clínicas de São Paulo, que a convite da Philips, uma outra empresa associada à Abimed, vai apresentar a experiência dela com telemedicina. Por favor, doutora. Boa noite a todos. Obrigada. É um prazer estar aqui. Obrigada, Abimed, pelo espaço. Eu, na verdade, vou fazer uma tentativa de representar o Dr. Carlos Carvalho, que eu estou substituindo o Dr. Carlos Carvalho, professor e um dos diretores das iniciativas de saúde digital do Hospital das Clínicas. Eu sou uma das médicas envolvidas nessas iniciativas que vêm sendo desenvolvidas, e a ideia é a gente conversar aqui um pouco hoje, principalmente sobre telemonitoramento e algumas soluções para facilitar o acesso da população. Então, a gente vai falar um pouco sobre telemonitoramento e conectividade e algumas opções de dispositivos para telemonitoramento, passando rapidamente sobre inteligência artificial e, por fim, chegando a essa solução, facilitando o acesso através da telemedicina e principalmente do telemonitoramento e teleconsulta. Tá? Então, um desses braços da telesaúde que vem sendo bastante desenvolvidos é o telemonitoramento, né, que a gente entende como acompanhamento e monitoramento de parâmetros e sinais vitais, tanto referentes ao estado de saúde quanto ao estado de doença, né, podendo ser acompanhado através do uso ou não de aparelhos para obtenção desses dados, seja esse o monitoramento síncrono em tempo real ou fásico, né, de tempos em tempos, mas é uma condição primordial que esse monitoramento seja realizado por um profissional habilitado, treinado, que esses equipamentos e sensores façam registros adequados, né? E esses softwares utilizados com essas interfaces, eles precisam estar em conformidade com a legislação. Mas para que isso tudo funcione de forma correta e a gente realmente consiga agregar na vida do paciente, é fundamental que a gente tenha uma boa conectividade, permitindo essa comunicação entre essas diferentes partes, né? Tanto os devices quanto as bases de dados, os servidores, a nuvem, contribuindo aí então para o Business Intelligence. E, na verdade, através desses dispositivos sensores, né, que transmitem informações e essas informações, uma vez integradas, permitem tomadas de decisão, na verdade, eles vêm sendo integrados em várias áreas da vida atual, seja em casas inteligentes, agricultura, previsão de tempo, segurança de trânsito. Uma das áreas que vem sendo bastante desenvolvida é a utilização disso na saúde e na área da medicina. Né? Então, como que a conectividade em saúde, como que a gente enxerga esse cenário na saúde atualmente? Né? Uma ferramenta fundamental para que a gente caminhe para um melhor monitoramento dos pacientes, diagnóstico e intervenções de tratamento. Né? Então, esses dispositivos eles têm permitido cada vez mais um compartilhamento de dados que permitem que a gente entenda a fisiologia desses indivíduos, o comportamento e alertem para a gente quando esses sinais estão fora do saudável, né? Compartilha essas informações são integradas e através dessas informações, também com investimento em plataformas e ferramentas de comunicação em tempo real, a gente consegue fazer intervenções mais rápidas, diagnóstico mais rápido, de uma forma positiva na assistência do paciente. Tanto que há quem diga que a conectividade vem aí como um sexto sinal vital. Na verdade, vem aí contribuindo provavelmente um potencial desfecho clínico para esses pacientes no futuro.
Né? Então, do que é que a gente está falando? Né? A gente está falando de um paciente na ponta, vou assim me referir, que ele usa um device com sensor, conecta esse sensor a um aplicativo de celular, por exemplo, que acumula e passa essas informações que vão para uma plataforma a qual a equipe médica ou a equipe de saúde como um todo pode acessar, né? Avaliar e daí sim gerar uma intervenção. Né? Então, a gente faz aí esse monitoramento em tempo real e de forma muito mais assertiva e rápida, contribuindo assim para o melhor desfecho dos pacientes. Então, a gente tem aí uma grande disponibilidade de dispositivos no mercado. Acho que a maioria aqui, se a gente for ver, provavelmente está com smartwatch. Então, isso na vida cotidiana, isso já vem sendo incorporado. Dados medidos com mais frequência, né? Frequência cardíaca, pressão arterial, temperatura, eletrocardiograma, podômetro. Então, tem várias ferramentas já aí disponíveis. E, além do relógio, por exemplo, há anéis desenvolvidos que medem a saturação periférica, mas essa indústria está migrando cada vez mais para o desenvolvimento de sensores implantáveis, né? Os biosensores. Como, por exemplo, os biosensores já utilizados para o monitoramento de glicemia, ajuste de bomba de insulina e correção dessa glicemia já muito em tempo real, compartilhando os dados com o médico assistente do paciente. Então, é uma revolução no manejo de doenças crônicas, né? E essas ferramentas, elas também estão migrando para o ambiente da terapia intensiva. Então, a gente está num cenário hoje em dia, isso já é realidade, de camas conectadas, de aparelhos conectados, né? Então, você tem lá o paciente num leito completamente inteligente, né? Então, são camas conectadas que podem ser acionadas à distância, lateralizando o paciente, vendo sinais vitais, medindo o peso do paciente. Além disso, toda uma comunicação das ferramentas em volta do paciente, seja os monitores multiparamétricos, que vão ver ali pressão arterial, frequência cardíaca, saturação, os ventiladores mecânicos, as bombas de infusão. Então, tudo isso de uma forma integrada que permite o monitoramento remoto da equipe assistente, né? Então, nesse segundo painel, a gente vê aí curvas de ventilação, vê os parâmetros da ventilação, a gente vê a oxigenação. Isso aqui foi muito utilizado na pandemia, até mesmo evitando entradas, né, no leito do paciente. Mas isso aqui, a ideia é que a gente consiga utilizar essas ferramentas prevendo teleinterconsultoria entre equipes de UTI, contribuindo aí para um acesso mais equitativo a uma boa assistência entre as equipes no país. Então, o caminho futuro é a UTI inteligente, que a gente conecta não só os aparelhos, mas toda a equipe de saúde, todos os serviços do hospital. Então, é uma UTI conectada, é uma farmácia também conectada, o setor de radiologia, em que todos se conversam de forma muito mais rápida e promovendo até a possibilidade de rotinas de visita remota, né? Você vai ter ali alguém dentro da UTI para intercorrências, mas o médico tomador de decisão pode estar de forma remota apoiando a sua equipe. Tá? E falando só um pouco da inteligência artificial, que é um caminho sobre o qual tem sido cada vez mais investimentos, né? E na pandemia isso foi muito olhado, né? Como que a gente pode agilizar diagnósticos, por exemplo, de doenças e prever padrões e comportamentos radiológicos a partir já de um treinamento prévio, de ensinar a máquina a ler e a prever ali as alterações que corroborem para uma probabilidade do diagnóstico, né? Então, isso foi desenvolvido e vem sendo desenvolvido e investido de forma a gente tentar aí automatizar e aumentar em larga escala essa oferta desse tipo de serviço, né? Nos setores de saúde. E aí, falando especificamente sobre a telemedicina, com seus braços de telemonitoramento, teleconsulta, sendo sinônimo de aumentar acesso, né, a assistência em saúde dos pacientes aqui no Brasil, a gente sabe que a cobertura da atenção primária no Brasil ela é falha, né? Até 1/3 aí do território não tem essa cobertura, nem de estrutura e nem de recurso humano.
Então, a telemedicina vem sendo cada vez mais usada na atenção primária, também como forma de triagem, monitoramento e diagnóstico precoce de patologias de pacientes com doenças crônicas, né? E ela pode ser também uma ferramenta de teleconsultoria médica, teleconsulta do médico para o paciente, mas também de teleinterconsulta, apoiando esse médico lá da atenção primária, que a gente sabe que é a grande minoria que tem formação em medicina da família e comunidade, então apoiando e linkando esses profissionais a centros de referência e, claro, promovendo aí uma educação continuada em saúde para que isso seja algo sustentável e continuado ao longo do tempo. Então, são potenciais resultados. Desfecho clínico melhor, menor custo, uma vez que essa tecnologia seja implantada, melhora da experiência do paciente, e uma redução de custo para o ecossistema de saúde em si, inclusive reduzindo os custos com o deslocamento. Então, essa aqui foi uma iniciativa realizada como piloto pelo Hospital das Clínicas, né, na região de Paysandu, que, se a gente for ver ali, não tem acesso direto a Santarém, tem um trajeto aí de 6 horas, pegando barco e estrada de terra, né? Então, em Paysandu tinha uma única unidade de saúde, sem médico, apenas com enfermagem, com uma cobertura aí em torno de 750 habitantes, e nesse piloto, só para ter uma ideia, em 35 dias iniciais de atendimento foram realizadas uma média de 7 consultas por dia, com 94% de resolutividade. Então, um grande sucesso, na verdade, em conseguir economizar e poupar esses pacientes de um trajeto, por exemplo, de 6 horas, né, para ir até ao médico. Então, a avaliação de satisfação das pessoas que passaram por essa experiência é muito positiva, 90% deles recomendariam esse serviço, e isso é um piloto que pode e deveria ser reproduzido por todo o Brasil. Talvez seja aí uma ferramenta para a gente tentar sanar um pouco dessa escassez da cobertura da atenção primária, né? Então, na verdade, é isso aqui que a gente vê como revolucionador nesse momento em que a gente está. Então, de um lado, a gente está falando disso, um paciente, de um lado, conectado com o seu dispositivo, com o seu sensor, que coleta informações de forma contínua. Essa informação vai até um banco de dados, integra esses dados, a equipe de saúde ou médico, seja quem for, analisa e, a partir disso, pode tomar decisões, intervenções, contribuindo aí para um manejo em tempo real da doença crônica do paciente. Então, ao contrário do que muita gente pensa quando fala em telemedicina, a gente está caminhando cada vez mais para uma assistência muito mais integrada e personalizada. Tá? Então, acho que era isso, fico à disposição de vocês. Muito obrigado, doutora Martina. Para finalizar nosso bloco de exposições hoje, vou convidar o Manuel Coelho. Ele é diretor de Enterprise Services da Siemens Healthineers e também tem outro chapéu, que é o coordenador do nosso Comitê de Tecnologia e Inovação da Associação. Então, Manuel começa com sua exposição enquanto Siemens e fecha para nós a atividade enquanto coordenador do comitê. Com a palavra. Obrigado, Manuel. Obrigado, Felipe. Primeiro, eu queria agradecer também à Abimed pelo espaço que a gente tem para falar um pouco daquilo que a gente costuma fazer no dia a dia, né? Queria também agradecer tanto a Márcia, a Bruna e a doutora Martina pela apresentação que fizeram antes. E agora, então, o meu primeiro chapéu, tá? Então, o meu chapéu como Siemens Healthineers, essa divisão que o Felipe comentou, é uma divisão que trabalha transversalmente, né, dentro da Siemens. Então, a Healthineers é a divisão de saúde da Siemens. Então, aí dentro a gente trabalha com soluções em diversas frentes. E o ponto que eu queria trazer aqui, aí é fechar um link com o Fábio, né, que quando ele começou a falar de Embrapi, isso aí é um ponto super interessante, e até tem um convite, né, para as outras empresas que trabalham, então tem base no Brasil. A gente produz em Joinville tomografias e ressonâncias, né? E por conta disso a gente é beneficiário, a gente acaba utilizando um recurso super interessante, que é a chamada lei de informática. O que acontece normalmente é o seguinte: todo mundo fala, poxa vida, inovação é tão complicado de você desenvolver inovação, porque não tem apoio, porque não tem suporte. E aí que a Embrapi entra. E ela entra em que sentido?
A gente, em 2015, mais ou menos, em contato com o cliente, inovação a gente sabe que vem da ponta para dentro, né? Foi-se o tempo em que eram só os grandes centros dos pensadores que levavam inovação. Um cliente chegou para nós e falou o seguinte: olha, por que eu não consigo controlar ou operar a minha ressonância à distância? Uma vez que eu já estou numa sala, eu não estou do lado do paciente. E a gente falou assim: por que não, né? Por que ao invés de estar a 3 metros, eu não posso estar a 3.000 metros, ou a 3... Opa, desculpa. Ou eu não posso estar, de repente, a 300 ou 3.000 quilômetros. Isso daí acabou surtindo na gente. Você, poxa, vamos tentar explorar melhor isso. E aqui, e amanhã vai ser muito interessante o que o Fábio falou, né? Que vão ter unidades Embrapi falando de projetos também. Eu achei super legal, viu, Felipe, essa inversão, né? Vamos falar em indústria, porque a indústria é um grande cliente da Embrapi. E a gente fez isso. A gente entrou em contato com o pessoal de Florianópolis, que é a Fundação CERT ali, que é uma unidade Embrapi. E aí a gente falou assim: pô, como é que a gente consegue desenvolver esse produto? Esse produto nasceu, o conceito nasceu em 2015, e em 2017 ele virou um produto ainda local, tímido só. Então, mas a gente estava ali testando o modelo funcionou, a Alemanha olhou, em 2018 puxou e virou portfólio global. Porque eles começaram a olhar para o Brasil e falaram assim: pera, tem alguma coisa interessante ali, a pessoa consegue desenvolver esse tipo de coisa. E a partir daí a gente não parou mais. Então, em 2015 a gente conversou, a gente chamava internamente de VOC, que era o Virtual Operation Center, hoje é um produto realmente global, baseado na mesma tecnologia que a gente desenvolveu aqui. Lógico que tem aprimoramentos e tal, mas nasceu daqui. Aí teve um outro projeto também, que esse daí foi super legal. Todo mundo que trabalha principalmente com base instalada, né, sabe o quão complicado é você poder fazer um monitoramento dessa base. Né, a saúde, de repente, de uma ressonância, ela pode estar não linkada à performance da máquina, mas sim do meio ambiente. O ar-condicionado ou a energia que está suprindo, vamos dizer, os facilities para a máquina. E a gente desenvolveu ali também, com uma outra fundação, também usando o verbo Embrapi, o nosso Services Operation Center, ou seja, é o monitoramento do ambiente no qual a máquina está. Para quê? E aí vem no teu caso, tá, Marcia? Como que eu consigo ser preditivo? Né? Se a partir do momento que eu começo a ver que eu estou tendo uma descontinuidade, seja na temperatura ou alguma coisa que pode alterar a performance da máquina, eu consigo proativamente atuar. E teve mais um outro projeto também, e esse aí toca diretamente o tema de paciente, e aí é legal o link, né, com que tanto a doutora Martina quanto você, Márcia, e você também, Bruna, comentaram, uma das coisas que a gente sempre fica muito preocupado quando está falando, né, de jornada, de paciente, assim, o quanto que, por exemplo, eu vou fazer uma tomografia, o quanto de exposição à radiação desnecessária eu estou sendo submetido. E aí também usando Embrapi, tá? A gente acabou desenvolvendo um projeto super simples em que você pega e o operador com um tablet, ele olha a morfologia do paciente, então o paciente um pouco mais magrinho, um pouco mais obeso, né? Porque daí muda totalmente esse controle, esse parâmetro. E hoje estava muito na mão do operador fazer isso. E a gente desenvolveu com a CERT, utilizando recursos da Embrapi, algo praticamente intuitivo. O operador simplesmente ele seleciona qual é o aspecto do paciente, qual é o peso, e ele automaticamente, em função do local onde você vai irradiar para fazer a tomo, ele acaba dizendo, bom, a quantidade de radiação necessária para esse tipo de exame é X. Então, esses daí são alguns exemplos, e aí eu queria mais uma vez agradecer, viu, Fábio, todo o apoio que a Embrapi dá, porque a gente veio usando bem desde 2015, a gente pretende continuar utilizando, tá bom? Então, rapidamente, né, tem alguns projetos que ainda estão sendo desenvolvidos, eu não posso fazer o disclosure aqui, porque eles ainda não viraram produtos, né? Mas tem muita coisa ligada à inteligência artificial, que é o que a gente também está explorando. Tá, então, isso era o que o Manuel ia falar como Siemens Healthineers, e agora tem o Manuel como coordenador, né, do Comitê de Tecnologia e Inovação da Abimed. Gente, que é algo super interessante. Na mesa de vocês, tem uma nota técnica que eu recomendo. Pode levar, né, Felipe? Pode, então. É uma nota técnica que fala os impactos da transformação digital na área da saúde. Foi um trabalho que nós do comitê desenvolvemos, e aí eu confesso para vocês que parecia um projeto grande, daí a gente viu que ele não era grande, ele era enorme, porque
como é que você consegue, né, tratar tanto tema ligado à transformação digital? Opa, melhorou, tá. Ligado à transformação digital, e aí vocês vão ver na nota, ela tem a gente até deixou de chamar de nota técnica, a gente chamou de painel, porque no fundo foi bem isso. Então tem gente do serviço público, tem gente da indústria, tem gente do governo, todo mundo falando um pouco como que a transformação digital, ela realmente fez a diferença. E a gente tem alguns artigos extremamente interessantes no que toca a Covid, né? Então aqui é muito mais para fazer um jabazinho, né? Um merchan, que é o termo mais bonito, né? Um merchan do que o comitê tem feito. Essa nota técnica foi algo que realmente a gente se orgulhou bastante. E essas discussões que a gente está tendo, a discussão de ontem sobre telemedicina, a discussão de hoje, é um pouco também do que o comitê pode trazer para a sociedade e ajudar a BIMED a cumprir o papel dela. Tá bom? Então, gente, muito obrigado pela atenção. Tá? Obrigado, Manuel, que agradeço. E para finalizar, vou convidar o nosso presidente executivo. Desculpa. Bom, para finalizar, vou convidar o nosso presidente executivo, Fernando Silveira Filho, para proferir algumas palavras para vocês e fazer um convite. Por favor, Fernando. Obrigado, Felipe. Deixou a parte boa, fazer convite. Agradecer as associadas que fizeram o pitch agora, apresentaram cases fantásticos. Esse é um dos objetivos da associação, divulgar aquilo que as nossas associadas fazem, trazem de contribuição. Muito bom, né, estarmos todos juntos aqui novamente, depois de 2 anos e alguma coisa aí de resguardo. Nesse ano nós comemoramos aqui na Hospitalar 25 anos, né? Então esse é o convite que o Felipe me incitou a fazer a vocês, que é a abertura do nosso coquetel de celebração de parceria de 25 anos com a Hospitalar. Logo mais o pessoal da Informa Markets vai se juntar a nós. Mas muito obrigado pela presença, obrigado para as nossas associadas pelas apresentações feitas. E agora vamos relaxar. Muito obrigado.